Apocalipse, quando se fala de Apocalipse, já o próprio nome às vezes assusta, né? O nome já dá, né, irmãos, uma ideia de que nós vamos tratar de coisas misteriosas que diz respeito ao fim de tudo, ao fim das eras, ao fim do mundo, né? Portanto, Apocalipse é um livro que merece, irmãos, toda a dedicação no estudo, toda a dedicação. De forma alguma o Apocalipse foi escrito para nos trazer medo, insegurança, para nos trazer qualquer tipo de sentimento negativo, né? De forma nenhuma, tá? Muito pelo contrário, o Apocalipse é uma bênção muito grande, e é um privilégio para todo aquele que, né, quer aprender. Portanto, quando nós analisamos aqui já a princípio, assim como o livro de Gênesis é o livro do começo, o livro do início. Se os irmãos lembram do estudo sobre Gênesis, nós estudamos que Gênesis é o começo de todas as coisas, né? Começo de tudo, do mundo, o começo, o primeiro casal, o primeiro homicídio, o primeiro pecado, o primeiro, sempre o início. A palavra Gênesis, né? Já diz tudo, princípio, né? O Bereshit no hebraico. E nós vamos analisar o Apocalipse, é o livro da consumação. Gênesis é o livro do começo, Apocalipse é o livro do fim, da consumação. Isso claramente nós entendemos, né, irmãos? Tranquilamente. Nós já aprendemos também que Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento, 100% profético do Novo Testamento, é o Apocalipse, tá? Que enfatiza principalmente acontecimentos proféticos, sendo o mais extenso trecho da Bíblia que trata da profecia do fim dos tempos, tá? O livro do Apocalipse, irmãos, não é o único livro que tem o seu conteúdo apocalíptico, tá? Se os irmãos quiserem anotar, eu vou passar aqui para os irmãos aqui uma informação muito importante. Qual é o gênero literário do Apocalipse? O Apocalipse, o gênero literário do Apocalipse é um livro apocalíptico. É por isso que ele leva o nome de Apocalipse. Seu gênero literário é apocalíptico. Isso significa que ele não é o único livro que tem esse gênero literário. Existem outros, tá? Esse gênero literário foi desenvolvido nos períodos pré e pós-exílio. Tudo bem, meus irmãos? O gênero literário apocalíptico, tá? Ele foi desenvolvido nos períodos pré e pós-exílio, que foi desenvolvido. Nós vemos claramente esse gênero no livro de Daniel, por exemplo, do capítulo 7 ao 12, o gênero do Apocalipse de Daniel. Alguns capítulos de Isaías, 24 a 28 de Isaías, que é considerado, vocês lembram disso? O pequeno Apocalipse.
Não sei se vocês vão lembrar, o livro de Isaías, capítulo 24 e 28, é chamado de pequeno Apocalipse. Ezequiel tem um conteúdo apocalíptico. Tá? Joel, livro de Joel. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contêm também um conteúdo escatológico, apocalíptico. Epístola de Pedro, segunda de Pedro, Epístola de João, tem também um conteúdo apocalíptico. E alguns livros apócrifos também, como por exemplo o Apocalipse de Pedro, que é um livro apócrifo, tá? E outros apocalipses que existem também, espúrios, né? Portanto, meus irmãos, Apocalipse ele é esse gênero literário. Ele é um livro que vai tratar de questões a respeito do fim. Tá certo? Você pode até pensar, mas irmãos, isso é óbvio. Pode ser óbvio agora. Mas quando nós vamos examinar Apocalipse com mais cuidado, nós vamos entender, meus irmãos, que para compreendê-lo é mais complexo do que se imagina. Talvez é por isso que a maioria esmagadora dos cristãos não leem Apocalipse. Exige paciência. Para se aprender Apocalipse exige-se humildade, dependência de Deus, perseverança. Não é fácil. Apocalipse é complexo. Na década de 50, os pastores proibiam as suas ovelhas de ler Apocalipse. Eles não aconselhavam ler Apocalipse, por conta do seu grau de dificuldade para entender. Mas se nós perseverarmos, lermos todos os dias, examinarmos as Escrituras, buscar as referências em oração, com humildade, Deus vai nos ensinar. Nós vamos aprender, né? Entenderam até aqui, meus irmãos? Tudo bem até aqui? É um gênero literário. Qual que é o gênero literário de Salmo, por exemplo? O livro de Salmos? Poesia. Qual que é o gênero literário de Juízes? História, monarquia. O gênero literário de Apocalipse é um livro apocalíptico que trata do fim, né, irmãos? Portanto, nós lendo aqui, meus irmãos, dando continuidade na leitura, nele, no livro de Apocalipse, o programa divino da redenção é completado. E o nome santo de Deus é defendido e provado perante toda a criação. Olha que interessante isso aqui. Existe um programa, um panorama na história. Deus está no controle da história. O livro do Apocalipse é a consumação, é o ápice, né, irmãos? É a conclusão do que? Do programa divino da redenção. O que é redenção? Redenção é um ato de remir, de comprar mediante o pagamento de um preço. Pagar é um preço. Isso é redenção. Então Jesus Cristo pagou o preço por nós. Nós somos comprados por bom preço. 1 Coríntios 6,20. Somos comprados por bom preço. Preço de sangue. Quando que começou esse plano de salvação? Se na Apocalipse termina, quando que começa? Vamos ler Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. Vamos examinar um versículo muito interessante que nós conhecemos como proto-evangelho. O proto-evangelho, não é? Em Gênesis capítulo 3, 15. Pode ler para nós, por favor. Alguém está chamando? Pode ler, por favor. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu
extremidades do calcanhar. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós vemos, meus irmãos, Deus repreendendo ali Satanás, a serpente, a antiga serpente, dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a sua semente. Esta quem? Esta semente, a semente da mulher, esta semente lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que é a semente da mulher? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a semente da mulher. Então nós estamos falando do quê? De uma promessa, de um plano de redenção. Ali começa o plano de redenção. A serpente, né? Me ferirás o calcanhar. Está falando de um conflito, de uma guerra que haverá entre as duas sementes. A semente da mulher é Jesus, né? A descendência de Cristo, né, meus irmãos? E a semente de Satanás. Mas no Apocalipse nós vemos que esse plano de redenção, ele termina, ele é concluído. Por quê? Nós podemos entender que a palavra-chave de Apocalipse é o que? Vitória. O livro do Apocalipse é um livro de vitória. De vitória para os vitoriosos. Porque para as igrejas do Apocalipse sempre há uma promessa: há o que vencer, há o que vencer, há o que vencer. No Apocalipse 21, versículo 7, o Senhor ainda diz: e ao que vencer, herdará todas as coisas. É um livro para quem quer vencer. Tá? Para vencer. É um livro de vitória. Tá, irmãos? Portanto, o programa divino da redenção é completado no livro do Apocalipse, onde nós vemos Jesus glorificado, né, irmãos, exaltado. Muito bem, meus irmãos, para nós definirmos aqui o termo Apocalipse, o que significa Apocalipse, tá? O título vem do grego Apocalipse, que significa revelação, né, irmãos? Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. 1 de Apocalipse. Na antiguidade, meus irmãos, todo livro começava escrito com o nome do livro. Todo livro começava com o nome do próprio livro. O livro do Apocalipse não é diferente. O que diz aí? 1 de Apocalipse. Revelação, ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, percebe que a primeira palavra começa com revelação. Apocalipse, né? Apocalipse no grego é revelação. Revelação. A palavra revelação também no latim, no termo latino, glória a Deus. Revelação do latim é revelare. Revelare, que significa, irmãos, conota, né? Algo que estava oculto e passou a ser revelado, passou a ser. Dá a ideia de algo que está atrás de uma cortina. E a cortina se abre e nós passamos a saber o que está atrás da cortina. A cortina estava ocultando, mas ao abrir a cortina foi revelado. Isso é Apocalipse. É o descortinar
da história da humanidade. O Senhor está revelando, olha que interessante, no versículo 1, a revelação é dada para Jesus. Deus revela para Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Jesus vai passar para o seu anjo, o anjo vai notificar a João. Está entendendo, meus irmãos? Vocês entendem? Jesus diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 27, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a qual Ele quiser revelar. Lembra disso ou não? Vocês lembram da passagem? Então Deus revela o Filho para quem Ele quiser. Se você parar para pensar que o Deus, Ele deu para a humanidade a oportunidade singular, ímpar, de conhecer seu Santo Filho. Isso é um privilégio. Conhecer o que nós estamos conhecendo, irmãos, é um privilégio. É um privilégio muito grande. Só que o que nós sabemos é um pouco. É uma fagulha, né? O que é que nós sabemos sobre Deus? O que é que nós sabemos sobre Jesus? O que nós sabemos sobre o Senhor, né? Imagine quanta coisa Deus quer nos revelar. Vamos ler Deuteronômio 29, versículo 29. Irmãos, o versículo 1, se nós ficarmos só no versículo 1, nós vamos ficar aqui já as 4, 5, 6 ensinamentos aqui, não mais, só no versículo 1. Só na palavra revelação, que vem do grego Apocalipse, revelação, revelare, e assim por diante nós vamos descortinando os mistérios de Deus. 29 e 29. 29 e 29 de Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As reveladas são para nós, né? Isso significa que Deus ele quer nos revelar. O Apocalipse é uma revelação possível, não é algo oculto. Aliás, estava, né? Mas foi revelado, ou seja, nós podemos saber do que significa, do que se trata. Nós podemos, é para nós. Olha o que diz no versículo 3. Bem-aventurado, o Apocalipse tem 7 bem-aventuranças, irmãos. 7. O primeiro é essa daqui. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.